Saudações a todos, essa é a segunda parte sobre arte da série Cultura. Na primeira parte, algumas pessoas já observaram que nós tratamos mais de filosofia do que de arte propriamente dita. E isso se dá devido ao fato de que é preciso discutir os conceitos fundamentais, as definições, o campo, a natureza do campo, a natureza da atividade, para só então a gente ter uma discussão qualificada sobre arte. Se a gente não sabe do que a gente está falando, a gente não pode discutir a questão. Como nós já observamos também no vídeo passado, é muitíssimo comum que as pessoas tenham um não conceito de arte atualmente, ou um conceito tão vago sobre a justificativa de ser ultraliberal, ultraflexível, que acaba não explicando adequadamente o que é arte ou permitindo que a gente chame qualquer coisa de arte. Como a gente sabe, tudo aquilo que é todas as coisas acaba por não ser nenhuma coisa. Aquilo que pode ser tudo termina não sendo nada. E esse é um risco que a arte tem assumido sistematicamente nos últimos 100, 150 anos. A gente precisa tomar mais cuidado com esse risco. Por outro lado, é claro que nós entendemos que a natureza da arte ela é ultraliberal. A liberdade ela é um dos vetores, ou um princípio, ou um valor balizador do fazer artístico. E isso porque a criatividade ela envolve necessariamente a quebra de certos padrões, o questionamento de estruturas às vezes cristalizadas, às vezes muito rígidas. A gente pode discutir isso melhor no terceiro vídeo sobre a arte dessa série, que vai tratar justamente de obras de arte, da atividade artística em si, e pressupor um pouco do que esses dois primeiros vídeos fizeram ou expuseram a respeito da filosofia da arte ou da estética. Muito bem, eu queria começar então, a gente falou na aula passada, ou no vídeo passado, sobre o conceito clássico grego de arte. Nós vimos que esse conceito ele vai ser mantido no mínimo até o Renascimento, mas ele vai se metamorfoseando e acrescentando algumas dimensões novas, assim que o pensamento vai evoluindo ao longo do final da Antiguidade, da Idade Média, do Renascimento e até do começo da Modernidade. Então nós vamos observar que pensadores como Plotino retomam Platão com alguns acréscimos significativos. De novo, a importância da filosofia para a compreensão da arte, ela não está apenas no fato de que a filosofia é aquela tarefa metodológica inicial e que lança as condições de possibilidade das coisas, das outras disciplinas, das outras ciências e das outras atividades humanas. É também preciso lembrar, como a gente viu quanto às formas da cultura, que as formas básicas da cultura elas estão sempre muito bem urdidas, muito bem tramadas num conjunto, e é muito difícil a gente fazer separações que não sejam puramente didáticas. A gente pode fazer separações didáticas, simplificações, isso é arte, isso é religião, isso é política, isso é filosofia, mas na alta cultura, geralmente as coisas não funcionam de maneira tão clara, né? É tarefa dos bibliotecários e dos livreiros separar os livros em categorias, mas os autores, muitas vezes, eles são ao mesmo tempo lírico-poéticos e filosóficos. Eles têm um texto sobre espiritualidade ou que transpira espiritualidade e, ao mesmo tempo, o texto ele é todo artisticamente trabalhado. E quando a gente pega as grandes figuras da cultura humana, como, por exemplo, Cícero foi um sujeito de obra e de presença real, concreta, tão importante, que por múltiplos séculos a obra de Cícero foi entendido como sinônimo de alta cultura. Você não é culto, você não se cultivou, você não tem cabedal se você não conhece bem as obras de Cícero. E isso não é preciosismo, né? Quer dizer, você pode ler 3 livros para ter uma noção mínima e você vai observar que ali há grandes sínteses
de múltiplas funções do pensamento humano, da vida humana, e é o melhor da letra, da literatura, casado com o melhor da espiritualidade, com o melhor da reflexão filosófica, com o melhor da consciência de engajamento político, de atividade de função social, do pensamento, da teoria. Então você vê nesses seres humanos muito completos uma grande conjunção de todas as coisas. É exatamente isso que os grandes artistas estão procurando, assim como os grandes políticos, eles não desprezam também a boa oratória, até alguns recursos da retórica, e também, geralmente, eles têm algum tipo de sensação ou sentimento de vocação, de missão, que faz com que eles, desde que não se desequilibrem também, né, numa síndrome de messianismo, alguma coisa assim, nos utopismos, faz com que esses grandes líderes sociais ou políticos, eles tenham também uma dimensão espiritual muito profunda. Muito bem, depois dessa digressão a gente vai voltar diretamente para o tema que é filosofia da arte. A gente pode observar que o cristianismo, embora ele não tenha elaborado uma estética clara da antiguidade para a Idade Média, e na verdade a estética ela surgiu só na modernidade, só no século XVIII a gente pode dizer que a estética surgiu enquanto disciplina independente, que não era só um anexozinho da metafísica, e realmente tinha o privilégio de gozar de uma meditação própria, de livros dedicados somente a ela, né? Isso só vai acontecer no século XVIII, começo do século XVIII para metade. Na Idade Média nós já tínhamos um pensamento bastante interessado pela questão da beleza e pela questão da arte. Santo Agostinho observou que as categorias platônicas de beleza e de bondade, o bem de Platão, elas eram categorias um pouco carentes de vida, né? Carentes de vitalidade. Ele queria que essas categorias correspondessem à sua imagem de um Deus, que é espírito vivo, com vontade, com presença ativa no mundo, né? Capaz de interagir com o mundo. Basicamente uma pessoa. Embora muito da metafísica vá discutir o grau dessa pessoalização, a gente precisa observar que isso teve uma influência importante sobre a estética, porque a obra de arte ela foi entendida em analogia por muito tempo com a criação das obras naturais. A natureza seria a obra de Deus, e essa obra de Deus, como nós podemos ver pela janela, olhar pela janela, ela tem beleza intrínseca, né? Ela não apenas parece bela, mas ela é bela, porque ela é ordenada, como diriam Platão e Aristóteles, e por ser ordenada e bela, por saltar aos olhos como ordenada e bela, a natureza ela serve de modelo para que o artista tente também ele, como co-criador ou como criador menor dentro do esquema cósmico, produzir algo que seja ordenado, com sentido e, portanto, belo. Em consequência da ordenação, do sentido, da riqueza de significado, a coisa é bela, né? Isso é muito importante. Então, em Tomás de Aquino, quando a gente vai ter realmente já um pouco mais de cuidado com a questão estética e com a questão da arte, nós vamos observar exatamente isso, que a beleza é a apreensão de algo objetivo que está na obra de arte ou que está na natureza, e essa apreensão ela destaca as virtudes e as qualidades boas da coisa. Então a beleza é como se fosse uma visualização do bem. Nós entendemos o bem, nós julgamos que algo é bom pelos efeitos que produz, por exemplo, pela boa intenção de que é revestida, ou também de maneira mais material, a saúde, a fruta é boa, o açúcar é bom porque agrada, porque dá prazer, né? Lembrando que para Tomás de Aquino, o prazer é sempre bom, não há prazer ruim.
o que há é má administração do prazer. Então é uma filosofia bem naturalista, bem realmente aristotélica, que vai hipervalorizar as formas das coisas como elas são, como elas se apresentam. E a beleza, portanto, ela meio que promana da coisa, na medida em que ela é uma qualidade perceptível que está ligada à virtude da coisa e ao bem da coisa. Então, quando você diz que uma catarata ou uma floresta é bela, você está observando, na verdade, uma virtude intrínseca, um bem intrínseco daquele objeto natural e, a partir dessa percepção do bem, brota, em consequência, secundariamente, uma percepção também da beleza, da grandeza, ou de que aquela coisa merece ser admirada. Então, tem uma relação direta com uma admiração intelectual. Como o pensamento cristão vai valorizar muito a ideia do Criador, isso é muito importante, por mais de 1000 anos, o pensamento ocidental, que foi modulado pelo pensamento cristão exclusivamente, ele vai absorver fortemente a ideia da inter-relação entre o artista e a obra de arte. Ou seja, admirar a Nona Sinfonia de Beethoven ou admirar um quadro de Da Vinci significa, ao mesmo tempo, ter uma relação com o autor. E é uma relação também, toda ela marcada pela admiração, por um profundo estarrecimento diante da grandeza de alma de alguém que seja capaz de produzir algo belo, especialmente quando é tão belo quanto a Nona Sinfonia de Beethoven, ou a Mona Lisa, ou Davi de Michelangelo, e assim por diante. Muito bem, essas noções elas ficaram profundamente enraizadas na alma ocidental, até que pouco depois do Renascimento e do surgimento da estética propriamente dita, com Shaftesbury na Inglaterra, com Baumgarten na Alemanha, depois noções também primárias de estética foram bem trabalhadas por Hume, por Diderot, mas vão realmente tomar justificar a criação de uma disciplina independente na geração de Edmund Burke, Immanuel Kant e também dos poetas Goethe e Schiller. Então, na estética moderna, para a gente enfatizar só um autor, porque são muitos e muitas perspectivas levemente diferentes, a estética moderna ela é muito centrada sobre a figura de Goethe, Johann Wolfgang von Goethe. Goethe, ele era um poeta e era também um cientista natural. Isso tem grande relevância para a formação do seu conceito de estética e da natureza da arte. Porque sendo cientista natural e tendo uma filosofia organicista, uma espécie de filosofia da natureza, Goethe vai concluir que a arte é ela também uma espécie de afloração da natureza. É a frutificação do espírito. É quando o espírito desabrocha em flor e frutifica. Então, a criação artística, emulando já a consciência cristã medieval, agustiniana e tomasiana, de que o artista é um criador, né? A criação artística ela é um gesto intencional. Como gesto intencional, como gesto que é ao mesmo tempo criativo e natural, que produz algo novo no mundo intencionalmente, mas que ao mesmo tempo é também uma frutificação da própria natureza, que parte das condições do artista, de que tipo de pessoa o artista é, quem o artista é, que tipo de vida ele leva, né? Quer dizer, o ambiente, a terra em que o artista está plantado, ela também é importante para a definição de qual vai ser essa floração e essa frutificação. Por causa dessas condições, Goethe vai concluir que a obra de arte ela também é um relacionamento entre o artista e o apreciador da arte. O que o apreciador está fazendo quando ele está ouvindo música, ou quando ele está vendo o quadro, quando ele está admirando um prédio, é interagindo com a beleza intrínseca da coisa
que tem a ver com a forma, com a ordenação, com a capacidade da coisa de atingir o fim a que foi proposto, né, o objetivo a que foi proposto, e ao mesmo tempo você está vendo o artista. E nós, naturalmente, instintivamente, nós dizemos, quando a gente olha para a catedral, quando a gente olha para a pintura, para a escultura, quando a gente ouve a música, quando a gente vê a dança, a gente diz: que pessoa extraordinária a pessoa que escreveu esse texto, a pessoa que construiu isso, que bolou, que concebeu, que planejou, que organizou na sua mente um projeto, ou que teve tamanha inspiração para trazer à luz um projeto de tamanha riqueza de forma, de tamanha perfeição da forma. Então nós reconhecemos na obra de arte a beleza do objeto, e nós também reconhecemos de uma maneira que a gente poderia dizer que é parecido com a gratidão. Nós reconhecemos o artista, nós valorizamos o artista através da arte. E isso é importante e tem a ver com aquele link que os pensadores cristãos fizeram com o Deus Criador, que produz obras belas e admiráveis, como Santo Agostinho diz nas Confissões, né? Que não há saúde naqueles em quem qualquer parte da sua obra, ou a quem qualquer parte da sua obra não causa admiração e amor, né? Quer dizer, você tem que amar a natureza, porque tudo na natureza foi concebido de maneira gloriosa. Então, similarmente, a arte moderna vai entender no artista, no gênio artístico, essa capacidade criadora, essa capacidade inovadora, e que merece ser reconhecida e que é automaticamente reconhecida junto com o valor da própria arte, do próprio objeto. Então, tendo isso em mente, a gente agora pode, no próximo vídeo, trabalhar o que exatamente é arte e dar alguns exemplos de como essas grandes obras de arte, ou as obras-primas da arte, expressam exatamente essa consciência.